Novamente juntos, estamos aqui estudando o livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Sinais de cura. A doutora Van Ba observou também um fascinante subproduto da experiência. Nas semanas posteriores à regressão do grupo, algumas pessoas relataram que as suas fobias de toda a vida haviam desaparecido. Aquelas fobias eram sempre relacionadas ao modo de morte que haviam experimentado nas vidas passadas. Um medo de água desapareceu quando a pessoa lembrou de ter morrido afogada. Outro paciente perdeu seu medo de cavalo ao lembrar de uma morte provocada por um cavalo. Uma mulher que tinha ataques recorrentes de tontura e uma vontade irracional de correr. Nunca mais sentiu aquilo após lembrar que foi perseguida pelos furiosos habitantes de sua aldeia, que a fizeram correr até um penhasco, de onde caiu e morreu. Van Ba concluiu que as mortes traumáticas, carregadas de emoções negativas, provavelmente causam fobias na vida atual, mas ela não foi adiante. Talvez seja mais significativo ainda que muitos dos voluntários da doutora Van Ba tenham se visto livres de suas fobias sem nenhuma orientação ou intervenção da terapeuta e sem saber antecipadamente que as suas lembranças poderiam curá-los. Nem a doutora Van Ba, nem os seus pesquisados previram que poderiam se livrar das fobias lembrando de vidas passadas. Apenas aconteceu. E a doutora Van Ba ficou tão surpresa quanto os seus pacientes. Aquela foi para mim a informação mais importante de todo o livro. Se a cura acontecia sem intenção ou expectativa, nem do paciente nem do terapeuta, inferia-se que o efeito curativo de se lembrar das vidas passadas é tão poderoso quanto universal, que apenas lembrando de vidas passadas, as pessoas podiam se curar de fobias. Elas nem precisavam saber que isso era possível. Mas a doutora Van Ba fez apenas um breve comentário sobre isso no seu livro. Em seu esforço para encontrar evidências empíricas, lembranças das vidas passadas, deixou sem resposta muitas questões que eu considerava particularmente intrigantes. Por exemplo, ela não faz nenhuma tentativa para explicar como ou por que as lembranças de vidas passadas se conectam com as vidas presentes. Em sua busca para descobrir padrões nas estatísticas que reunira, passou por cima das intensas emoções que para mim pareciam ser o âmago da questão, e não mencionou as crianças, doutora Fiore, e uma descoberta tardia. You Have Been Here Before, livro da doutora Edith Fiore, lembrou uma excelente descoberta. Foi o primeiro dos livros encontrados que focalizava os efeitos curativos da regressão em vidas passadas. Da mesma forma que a doutora Van Ba e a doutora Fiore nunca acreditaram em vidas passadas, nem jamais pensaram no assunto, até descobrirem por si mesmas e acidentalmente. Ela formou-se em psicologia clínica Monte Holyoke College, na Universidade de Maryland, na Universidade de Miami. Seus 9 anos estudando psicologia enfatizaram a superioridade do método científico e da objetividade. Aprendeu a lidar apenas com o observável. Apesar de sua formação, convenceu-se com os escritos de Freud de que o meio de realmente ajudar as pessoas era trazer à luz suas motivações ocultas, coisas que não eram imediatamente observáveis. Então, quando abriu seu consultório psicoterápico na Califórnia, começou a usar a hipnose, que considerava ser um caminho mais curto para atingir as motivações escondidas no subconsciente. A doutora Fiore seguia o método freudiano de regressão da idade. Enquanto o paciente estava em transe hipnótico, ela sugeria que procurasse atentamente, nos anos anteriores, a fonte do problema atual. Geralmente um trauma emocional de alguma espécie, uma talvez que o trauma esquecido era trazido ao nível consciente e trabalhado, os sintomas que haviam levado o paciente à terapia desapareceriam. Usando essa técnica, ela descobriu que problemas complexos que levariam anos de tratamento formal para serem resolvidos sem hipnose poderiam ser resolvidos em meses.
Surpreendentemente, descobriu que alguns problemas que se arrastavam por toda a vida podiam ser encontrados ainda mais longe no passado, até chegar a eventos nos primeiros meses de vida, durante o parto, até mesmo no útero. Quando os pacientes da doutora Fiore se recordaram de suas experiências mais primitivas, seus problemas emocionais crônicos, como culpas, os seus sintomas físicos, como dores de cabeça ou asma, desapareceram. Certo dia, a doutora Fiore topou com algo ainda mais extraordinário. Usava a regressão na idade através da hipnose para descobrir a fonte das inibições sexualmente incapacitantes de um paciente e sugeriu que fosse até a fonte do seu problema. Ela estava totalmente despreparada para ouvir a sua resposta. Ele disse: há 2 ou 3 existências passadas, fui um padre católico. Então, fez uma vívida e emocionante descrição de sua vida e das atitudes sexuais de um padre italiano no século XVII. Como a doutora Fiore sabia que aquele paciente acreditava em reencarnação, acenou que, acenou que aquela existência era apenas uma fantasia pitoresca. Mas na sessão seguinte, ele contou, para surpresa dela, que não apenas estava curado de seu problema sexual, como também se sentia muito melhor no geral. Logo após aquela sessão, a mesma coisa tornou a acontecer. Outra cliente, em que fazia regressão com hipnose, inesperadamente pulou para uma vida passada e descreveu uma morte que explicava perfeitamente o problema que havia trazido a terapia. Mais uma vez, a doutora Fiore não se convenceu de que as lembranças de vidas passadas da sua paciente fossem reais ou que sua cliente não estivesse apenas fantasiando uma causa para seu problema numa vida passada. Mas 6 semanas mais tarde, a paciente voltou para lhe dizer que o seu problema havia desaparecido completamente. É evidente que nada na formação protestante da doutora Fiore a havia preparado para aquilo. Ela aprendera que vivemos apenas uma vida na Terra. A sua formação científica a ensinara a ser cética diante de tudo que não pudesse ser provado. Mas ela era uma pessoa comprometida com a cura, com a ajuda aos seus pacientes, e não podia ignorar o fato de que estavam melhorando por lembrar daquelas aparentes vidas passadas. Apesar das suas próprias crenças e das crenças de seus pacientes, as histórias das vidas passadas curavam. Aquele momento em diante, ela passou a usar regressão a vidas passadas com seus pacientes. As pessoas vinham pedir ajuda à doutora Fiore para resolver todo tipo de problemas. Ela sempre sondava primeiro, buscando uma causa na vida presente. Quando não encontrava, examinava as suas vidas passadas. Muitas vezes, a raiz dos problemas era uma história de vida passada, particularmente uma morte. Ela achava que a experiência da morte era o evento mais responsável pelos sintomas e problemas das pessoas. Quando os pacientes obtinham um alívio expressivo de seus sintomas, quase sempre é resultado direto da revivência da morte sob hipnose. Um dos casos da doutora Fiore mostra como isso funciona. Um bem-sucedido advogado e homem de negócios sentia tanto medo de altura que evitava viajar de avião e não conseguia sequer dirigir em montanhas. Aquele medo limitava seus movimentos, prejudicava sua carreira. Após tentar terapias tradicionais sem sucesso, procurou a ajuda da doutora Fiore como uma medida desesperada para vencer seu medo. Numa regressão impressionante e altamente emocional, aquele homem se lembrou de estar consertando o telhado de uma igreja na Europa. Escorregou numa telha e deslizou o telhado abaixo, segurando-se numa calha para não cair. Reviveu os aterrorizantes segundos durante os quais foi se soltando da calha até despencar e morrer, empalado num andaime de madeira. Após ter revivido e processado totalmente sua morte horripilante durante várias sessões de regressão, livrou-se do medo paralisante de alturas. Doutora Fiore descobriu que enfermidades físicas também podem ser consequência de uma morte em momentos de forte emoção. Ódio, culpa, tristeza ou medo
Esses sentimentos não resolvidos mantinham a memória viva e se manifestavam como sintomas físicos numa vida posterior. Tão logo o trauma era revivido sob hipnose e a emoção processada com a ajuda da doutora Fiore, a lembrança física da experiência de vida passada ficava resolvida e os sintomas desapareciam. Processei essas revelações na minha mente e comparei-as com a que acontecera com Chase. Seu sentimento de culpa, que se originara em outra existência, continuou a afligi-lo, não como tendo culpa nesta vida, mas como um sintoma físico. O eczema, no mesmo ponto em que fora ferido a bala no pulso, numa vida passada, e assim que teve uma oportunidade, ele revisitar o passado e processar as informações, o eczema desapareceu. Seus casos também confirmaram as lembranças das minhas próprias vidas passadas. Os casos que ela relatava tinham as mesmas qualidades e sensações das minhas histórias de vidas passadas. Eram histórias de gente de verdade, tentando achar seu caminho através da vida real, lutando corpo a corpo com as emoções reais. Meus amigos, eu lembro mais uma vez. Sim, nós temos apenas uma vida, mas essa vida é fracionada ciclicamente em fases na carne e fases na vida espiritual. Regressamos periodicamente para seguir a nossa evolução espiritual até a nossa pureza total. Vamos nos perdoar, pois esse é o caminho. Um abraço a todos. Lembro sempre que temos outros capítulos antes desse. Até breve.